Liu Lang foi de base e logo em seguida acordou em uma prisão. Seu trabalho agora é ficar de olho nas divindades que cometeram crimes. A história começa com um cara caindo de um penhasco. Dois homens de terno preto e óculos escuros olham para o garoto e diz que a ordem foi realizada. Um deles diz que vai avisar a Liu e Jing que tudo deu certo. De repente o cara que estava caindo acorda em uma sala que lembra um pouco uma cela de prisão. Esse garoto é nosso protagonista Liu Lang. Ele tenta se recuperar do choque, mas essa sala impossibilitou o cara de entender onde estava. Liu se perguntou como chegou até aqui e se estava caindo de um penhasco. Logo uma pergunta apareceu em sua mente que poderia levá-lo a uma compreensão desse lugar. O protagonista começa a pensar que ele está agora no inferno. De repente a voz de um velho foi ouvida na sala lendo informações sobre Liu, como seu nome e estado de saúde, além de gostos e até detalhes de importância duvidosa. Nosso garoto não entendia o que acontecia ao seu redor e perguntou quem era o velho. Esse homem se chama Ben Xian e ele é o diretor da prisão celestial. Liu olhou para o guardião e não conhecia quem estava à sua frente. Ben Xian explica que todos os deuses e criaturas semelhantes que cometeram um determinado crime devem passar por isso. Agora Liu desempenhará um papel semelhante ao de um sentinela monitorando a prisão celestial. O protagonista pergunta entusiasticamente sobre a incrível profissão, perguntando se ele seria capaz de ficar no céu. Ben Xian observou um pouco irritado Liu fazer muitas perguntas. No final o guardião diz que Liu estava no lugar certo e na hora certa. Afinal o novo presídio acabou de ser concluído e aguarda novos trabalhadores. O protagonista continua sonhando e pede um salário alto. Isso irritou Ben Xian, já que ele teve que esperar mais 3 meses por seu salário integral. Liu ficou obviamente decepcionado com sua situação atual, mas Ben Xian avisa que os trabalhadores desta prisão não precisam depender de salários para sobreviver. Aqui eles são governados pelo próprio céu e até mesmo um deus imortal permaneceria em silêncio nesta prisão. Não ousando quebrar suas regras, Ben Xian explica que todos os trabalhadores da prisão devem manter um equilíbrio e tratar os prisioneiros de modo a obter o maior benefício deles para si mesmos. Liu concorda e o guarda lhe dá uma pequena lembrança dizendo que isso é uma coisa que protege toda a prisão. Agora, se o protagonista inserir sua consciência no objeto, ele poderá controlar tudo nesta prisão. Mas Ben Xian lembrou que o novo funcionário era mortal e por isso pensou no que exatamente era necessário para seu trabalho bem-sucedido. Então o guarda resolveu lhe dar uma pílula de limpeza muscular e medular para ajudá-lo a condensar suas raízes espirituais. Além disso, Liu será capaz de se comunicar com os deuses. Ele também acrescenta que dependendo de sua sorte o protagonista pode transcender sua natureza humana e alcançar o status divino. Liu apenas olha para essa bola fascinado. Então Ben Xian disse pensativo que parecia ter explicado os principais detalhes do trabalho. Portanto poderiam trazer o primeiro prisioneiro. Depois disso o guarda desapareceu na luz dourada. Isso parecia um tanto assustador, mas o protagonista parecia já ter se acostumado completamente e ficou feliz que deuses existem neste mundo. Em seguida Liu colocou a esfera dourada em sua boca para testar o efeito. Já assumindo as propriedades da esfera, ele dobrou a mão esquerda em um gesto especial. Liu apontou os dedos indicador e médio para a pequena cadeira de madeira e ordenou que ela se movesse. A cadeira começou a levitar no ar com o mesmo brilho dourado de Liu e em seguida voou em sua direção. O protagonista aproximou a cadeira dele e abaixou para o chão. Ele notou alegremente que tudo funcionou como deveria e decidiu descansar, percebendo que ainda havia muito tempo até que o prisioneiro aparecesse. Mas assim que ele se sentou, a voz de Ben Xian soou ordenando que ele começasse seu trabalho. O primeiro prisioneiro apareceu acompanhado pelo guarda. Seu nome é Guan Yaozi e ele é um imortal de 570 anos. O cara foi condenado por dar em cima de uma mulher casada. Ben Xian diz que este deus desonrou o céu com seu crime e portanto foi condenado a 6 meses de prisão. Liu não conseguia esconder sua atenção pensando que seu primeiro prisioneiro era um deus de 500 anos. Ben Xian bateu na cabeça do prota com o livro de julgamento que contém todas as informações sobre o prisioneiro. Então Liu pode ficar com isso e agora está no comando. O protagonista olha em direções diferentes perguntando o que ele deve fazer. Ele olhou procurando Ben Xian e percebeu que o velho deu no pé. Ele simplesmente desapareceu despejando toda a responsabilidade em seu subordinado. Liu, percebendo isso, só pôde ficar furioso. Incapaz de mudar de posição, ele se apresenta ao prisioneiro recém-chegado dizendo que está sempre feliz em ajudar. Guan reage com aprovação. Por fim, Liu diz que vai se retirar se seus serviços não forem mais necessários, mas Guan impede com um pedido específico.
Os prisioneiros do céu são semelhantes aos mortais na natureza e agora ele precisa de comida. Como Benxia não disse nada sobre comida para os prisioneiros, o protagonista pergunta se ele deveria comprá-la às suas próprias custas. Guan não sabe nada sobre isso e não trouxe grana, mas ele oferece um amuleto mágico. Liu está incrivelmente feliz com esse presente, então ele concorda em comprar comida e pensa que no futuro ele pode ganhar dinheiro com prisioneiros dessa maneira. Liu concentra a energia na testa e ordena que se mova para fora da prisão. A esfera o moveu para algum lugar no meio de majestosas rochas negras. O protagonista não pode deixar de comentar sobre a beleza do lugar, comentando que os deuses criaram um lindo tesouro de Feng Shui. Mas ele acha que apesar da beleza é improvável que qualquer oferta de alimento possa ser encontrada neste lugar selvagem. Então o protagonista decide sair desse lugar, e como os caminhos habituais não são visíveis aqui ele tem que escalar as pedras. Surpreendentemente para si mesmo ele faz isso muito rapidamente. Era como se tivesse aprendido isso desde cedo. O protagonista se pergunta se essa nova habilidade é de fato causada por sua conexão com a esfera. Nosso garoto se alegra com o fato de que ele não é mais fisicamente fraco. Depois de algum tempo um carro vermelho passa por Liu e ele ficou com esperanças de chegar à civilização. A mulher que dirigia o carro se vira para o protagonista e algo atrai sua atenção. Suas companheiras sorriem e ficam surpreendidas. O cara segurava nos dentes o mesmo amuleto dado a ele por Guan. Na verdade esse amuleto funcionava como uma espécie de feitiço de amor atraindo as pessoas ao seu redor. Então Liu pediu uma carona e as moças não podiam recusar. Enquanto isso num prédio estritamente vigiado por dezenas de pessoas, um luxuoso carro branco para. Alguns guardas dizem que este é o Sr. Yue Jing. Ele é muito perigoso e ninguém se atreve a entrar no seu caminho, a menos que queira grandes problemas para si mesmo. Nesse momento Jing desce do carro e pergunta brevemente ao segurança se a senhorita Mu está aqui. O guarda se curva e responde que a senhora está presente. Nesse momento Mu Xueqin aparece e os guardas novamente conversam entre si, falando sobre sua extraordinária beleza e caráter, lembrando que casar com ela é como uma bênção para 8 gerações seguintes. A menina se vira irritadamente perguntando por que Yue Jing decidiu bloquear a entrada do escritório dela. O cara ignorou essa pergunta e apenas encheu Mu de elogios e olhares amorosos. Com um aceno de mão os guardas abriram o porta-malas de seu carro onde estava cheio até a borda com rosas frescas. Segundo Jing essas eram as únicas flores dignas da beleza de Mu. A menina respondeu com uma expressão meio indiferente. No final ela respondeu calmamente que estava noiva do protagonista e por isso essas rosas eram impróprias. Jing de uma forma um tanto ameaçadora agarrou sua mão declarando que seu noivado não era válido. Ele acusa a garota de que seu relacionamento com Liu era falso, um puro movimento político e agora que o garoto não está vivo nada pode impedi-lo. A menina olhou para o segurança friamente e ordenou que ele forçasse Jing a deixar este lugar. Mas o guarda caiu repentinamente no chão tremendo e alegando que não conseguia cumprir a ordem. O homem acha que não importa o lado que ele tomar porque seu inimigo será poderoso demais. Então o guarda simplesmente se recusa a fazer essa escolha. Jing se aproveita da situação e diz que é rude fazer uma cena tão terrível na frente de uma grande multidão, então eles deveriam conversar em particular. Garota mais uma vez o recusa. De repente um carro aparece na entrada e por causa da velocidade acaba atingindo Jing. O cara cai no chão e grita para o motorista que ele não deve se safar tão rapidamente. Em seguida ele ordena que seus guardas peguem o motorista. Nesse momento o protagonista estava no carro acompanhado de 3 garotas. Os guardas responderam que seria muito fácil pegar esse garoto. Liu sai do carro sozinho e olha com certa arrogância para seus oponentes. Ele logo dá uma série de socos no rosto de 3 guardas e os manda para o chão. Então Liu coloca o pé no rosto de um dos guardas e diz que é o vice-chefe da equipe de segurança. Em seguida perguntou quem se atreve a causar problemas. Mu pergunta ao cara se ele finalmente encontrou como chegar ao trabalho. Liu ordena que Jing saia daqui. Nesse momento os guardas voltam a conversar entre si surpresos que alguém ouse falar nesse tom com Jing. O cara olha para Liu horrorizado pensando que ele deveria ter ido de base. O protagonista o interrompe perguntando o que exatamente ele quer dizer. Nosso herói suspeita que ele deve saber algo ou mesmo estar envolvido em seu sequestro, mas Jing rapidamente se recompõe e ajeitando sua gravata diz que a posição de Liu agora é muito duvidosa. Ele já foi o número 1 da cidade, mas agora não é mais do que um guarda. Então Jing sugere que Liu pergunte às pessoas ao redor quem realmente governa Nansha agora. As pessoas aplaudem Jing enquanto ele tenta atacar Liu com o pé. De repente o protagonista agarra o tornozelo de seu oponente bloqueando o ataque. Em seguida ele vira seu oponente e o levanta no ar com uma mão.
Como se o cara não fosse nada, então Liu pergunta quem governa a cidade de Nanshan. Jing imediatamente assume a derrota e é jogado no chão, resultando em um barulho alto. O cara se levanta com a ajuda de seus guarda-costas e ordena que cerca de 2 dezenas de pessoas sejam enviadas ao escritório de Mu. Depois disso, Jing se vira rindo e diz que agora Liu definitivamente não vai durar muito. No entanto, ele logo vê o protagonista de gracinha com Mu. Isso só aumenta sua raiva e ele se dirige com raiva aos dois como se ordenasse que eles agissem de forma mais humilde e educada. Mas Jing continua ignorado e Liu diz a Mu que ela pode voltar ao trabalho com segurança. Pelas costas ele segura seu amuleto de amor. A garota chega muito perto de Liu e ele acredita que ela quer beijá-lo, então fica feliz com o presente que ganhou de Guan, mas na verdade, quando Mu se aproxima ainda mais de seu ouvido, ela o chama de idiota. Depois disso ela diz que não terá um trabalho tranquilo hoje devido a todo o caos causado pelo embate entre Liu e Jing. O protagonista imediatamente se pergunta por que o amuleto não funcionou desta vez. De repente um pequeno ônibus branco para perto deles e 2 dúzias de caras descem. Esses homens vieram ajudar Jing na batalha contra o Prota. Logo o lutador principal aponta para Liu e ordena que todos os seus companheiros ataquem. Armados com tacos, os lutadores começam instantaneamente seu ataque sob as ordens do líder, mas Liu permanece calmo e reservado. Uma multidão de combatentes armados levantam ataques contra ele. O protagonista pergunta se alguém pode ajudá-lo nessa grande batalha contra tantos homens armados. Mu diz a ele para ser o mais cuidadoso possível. De repente um dos lutadores salta e balança seu bastão. No entanto, ele erra esse golpe e o protagonista percebe que seu oponente diminuiu o ritmo por algum motivo. Ele finalmente entende essa estranha lentidão e ataca o lutador com a perna. Liu nota que não foram os lutadores ao redor que retardaram seu movimento, mas foi sua esfera que acelerou seus movimentos. Com uma série de socos, Liu derruba os tacos de seus adversários e esmaga seus rostos com as mãos e os pés. O observa isso com surpresa e não entende como um cara que mal se exercitava e passava todo o seu tempo livre brincando pode ter tantas habilidades de luta. Jing grita com seus lutadores, irritado, perguntando por que tantas pessoas não podem derrotar um coitado, e ordena que todos o ataquem juntos. O chefe garante seu profissionalismo e rapidamente direciona seus subordinados para Liu. Eles espalharam seus braços e pernas em diferentes direções, planejando simplesmente esmagar seu oponente com o peso de 20 pessoas, mas seu plano falha pois todos caíram juntos um em cima do outro. O protagonista apenas olha surpreso para os lutadores que se encontraram em uma situação estranha. Ele ainda pergunta se é necessário chamar uma ambulância em decorrência desse ataque mal-sucedido. Seus rivais se recusam, garantindo que está tudo bem, mas de repente o som de uma sirene da polícia foi ouvido perto do escritório. Uma policial chega ao local em uma motocicleta. O protagonista apenas observa de surpresa a chegada da polícia sem ter ideia de quem a chamou. A policial retira o capacete e fala sobre a ligação que recebeu. Então ordena que todos os presentes retornem ao local para uma investigação mais aprofundada. A maioria dos seguranças do lado de fora do escritório não consegue tirar os olhos dessa policial, mas nem mesmo a aparição da polícia obrigou Jing a se entregar. Ele mesmo pegou o bastão, se preparando para atacar Liu. O protagonista se esconde atrás da policial, achando que agora essa é a proteção mais benéfica para ele. Afinal, Liu não quer ir parar numa prisão. A policial pergunta de forma um tanto ameaçadora se o aviso não foi claro. Percebendo que o aviso foi ignorado, ela derruba o taco das mãos de Jin e o atingiu entre as pernas. Ele caiu no chão com gritos de dor e disse que era melhor prestar atenção em Liu. A policial realmente pensou sobre isso. Liu esperou sua reação ainda sem entender o que poderia esperá-lo. Ela pensou se o protagonista foi realmente capaz de superar cerca de 20 pessoas que agora estavam pateticamente deitadas no concreto. A menina pensa nesses infratores com muito desdém. Em seguida ela acaba apontando sua arma para Liu e ordena que ele coloque as mãos atrás de sua cabeça. O protagonista afirma que se comportou educadamente e até chamou os médicos para os caras. Os homens no chão reafirmaram o que Liu disse. Jing diz a eles para calar a boca. Apesar de toda a conversa, a policial ainda coloca algemas no protagonista. Liu respira tristemente, aceitando a consequência de uma situação em que não viu culpa nenhuma. A policial também ordena que todos os presentes venham com ela ao departamento para maiores esclarecimentos sobre as circunstâncias. Depois de algum tempo, o protagonista acaba em uma das celas dessa delegacia sem muita oportunidade de se defender. Liu está tentando entender como é possível que ele seja preso sem um protocolo ou procedimentos semelhantes, mas ele continua essencialmente ignorado.
A única resposta para ele foi o som das barras de ferro se fechando. Um guarda responde que está é uma ordem da policial e não tem nada que possa fazer. O protagonista não resiste a pensamentos sonhadores e românticos sobre ela. Posteriormente Liu percebe que a lembrança que é um símbolo da prisão celestial começou a brilhar, o que o leva a pensar sobre o que aconteceu com a prisão. O protagonista continua a ver a luz e decide se mudar para a prisão para resolver possíveis problemas. Então ordena que Esfero mova para um lugar que precisa de sua ajuda, mas por algum motivo Liu se vê no meio do céu aberto caindo rapidamente no chão. No final ele cai no chão sem muito dano e uma mulher misteriosa de manto verde se inclina sobre Liu. Em seguida ela diz que esse guarda está se comportando de forma um tanto quanto estranha. O protagonista se levanta e fica confuso sobre quem está na frente dele. A mulher se apresenta como uma fada no jardim e diz que pertence à família Yingdang. Liu rapidamente se lembra desse nome e do caso de Guan e não pode deixar de questionar se ela foi a razão pela qual o deus foi aprisionado. Em tom de luto a fada responde que Liu entendeu mal e ela nunca machucou Guan. Nesse momento a fada começou sua história dizendo que ela e Guan namoravam há muito tempo, e por mais que tentassem separá-los o amor era mútuo e forte, mas eles não podiam flertar e por isso Guan está agora na prisão. A fada diz que foi parar aqui perto do presídio porque quis ver seu amante. Com uma expressão triste em seu rosto ela continua falando sobre suas esperanças de que a prisão a aceite por um tempo. O protagonista não pôde deixar de se perguntar quanto drama existia no mundo supremo dos seres imortais. Ele pensa em como essa visita é benéfica para si mesmo e diz à garota que infelizmente tem muitas regras rígidas no presídio, então convidar uma fada seria uma violação que ele gostaria de evitar. Nesse momento a fada oferece um suborno para o protagonista. Ela ofereceu moedas roxas celestiais e um pergaminho que pode magicamente ensinar artes marciais a qualquer pessoa. Liu rapidamente aceita os presentes e concorda em ajudar a fada. Depois disso ambos passam por uma gruta escura que leva à prisão. Assim que os amantes se veem eles caem em abraço. Guan pergunta surpreso como sua amada chegou até aqui. Enquanto isso o protagonista examina o pergaminho entregue e percebe que talvez essa seja a melhor arte marcial de todo o mundo, já que permite que ele vá além do entendimento de seu oponente. Depois disso o protagonista retorna à prisão humana, onde deve passar por interrogatório sobre sua treta com Jing. A policial entra na sala de interrogatório e assume uma postura ameaçadora ao cumprimentar Liu. Nosso garoto a ignorou completamente. A menina reage com raiva, ordenando que o interrogatório comece e diz que ele deve cooperar. Ele ainda não respondeu e continuou sentado à mesa com as mãos cruzadas. A policial grita com o protagonista dizendo para parar de jogar e cooperar com ela. Agora, em seguida em tom mais calmo ela diz que seu tempo para uma decisão se esgotou e estende a mão. A policial balança a mão tentando trazê-lo aos sentidos, então tenta desferir um golpe típico para tais ocasiões. Mas de repente a garota percebe uma mudança estranha no rapaz e não consegue conter sua surpresa. Liu parece realmente acordar e bloqueia instantaneamente o golpe. Ele meio brincando pergunta à policial se ela está tentando torturar seus suspeitos. A menina tira a mão e com uma expressão arrogante ordena que o interrogatório finalmente comece. A oficial pergunta as informações típicas sobre o nome, a idade e a posição de Liu. Nosso garoto responde que é vice-ministro do Departamento de Segurança do Grupo Mu. Tendo ouvido tudo isso ela passa para a questão principal do interrogatório e questiona como um guarda foi cercado por 20 combatentes profissionais e nem sequer ferido. Liu responde que se ele venceu essa luta contra os lutadores tão facilmente, então talvez os próprios lutadores não fossem tão profissionais. A policial irritada apertou a caneta em sua mão e disse que se Liu acha que é tão forte que ele prove isso em um duelo com ela, nosso herói concorda com esse desafio. Mas de uma forma um tanto desdenhosa ele pede para não bater no rosto ou nas pernas. A policial reagiu com raiva se preparando para destruí-lo. Primeiro ela decide atacar com o pé e o cara evita facilmente esse golpe. Então o pé da garota bate no chão causando um ferimento significativo. Ela olha para o rival desconfiada pensando em como ele conseguiu evitar o ataque dela. Então agora a policial faz outro ataque, desta vez é no peito. O protagonista ainda se esquiva inclinando o tronco. O ataque seguinte foi direcionado ao rosto, mas também foi evitado. O protagonista estava se movendo rápido demais para a policial. Depois de 5 minutos e cerca de 100 golpes semelhantes dos quais nenhum atingiu seu alvo, a policial um pouco cansada tentou entender como isso era possível. Por fim a garota diz a Liu que se ele não reagir ela o acusará de atacá-la. O protagonista só pergunta com um olhar incompreensível por que ela faria isso,
Mesmo que ele não bata nela, ela ainda o condenará como agressor, então a garota ordena que ele mostre suas verdadeiras habilidades e logo em seguida faz outro ataque. O protagonista se esquiva e além disso ele também realiza seu ataque atingindo as pernas da policial, fazendo com que ela perca o equilíbrio. A garota perdeu o equilíbrio caindo em direção ao oponente. Ela observa que Liu realmente ousou atacar uma policial. Nosso garoto, tentando minimizar os danos, a segurou enquanto ela caía, mas ela imediatamente deu uma ordem para remover suas mãos. Liu, um pouco irritado, decide deixar sua rival ir, mas isso faz com que ela caia diretamente em cima dele e como se não bastasse. A policial bate os lábios dela contra os dele. Claro que a menina reage e o chuta entre as pernas. O protagonista grita alto com dor e assustado com esse ataque ele tenta de alguma forma se defender. A garota com raiva ordena que o cara saia. O protagonista quase não consegue acreditar na sua sorte, então ele sai feliz da sala de interrogatório deixando a policial sozinha consigo mesma. A menina estava um pouco cansada e caiu no concreto em decepção, lamentando a perda de seu primeiro beijo em uma situação tão confusa. Enxugando as lágrimas dos olhos, ela ordena que Liu nunca mais apareça na sua frente. O protagonista, por sua vez, sai da delegacia irritado com o fato de não haver atendimento médico. Depois disso, nosso garoto decide pegar um táxi e chegar a um lugar pensando em resolver seus problemas. Liu manda o táxi parar ainda escondendo a região da virilha ferida com a mão. Uma vez no carro ele pede que o motorista deixe logo o local pois ele não pode ficar aqui nem por mais um minuto. Depois de um tempo o motorista levou Liu para a casa de Mu Xueqin. Shujin, nosso herói, ainda segura a virilha ferida e diz que não consegue mais se segurar. Ele vê que a casa está vazia e pensa que Mu ainda não chegou. Percebendo que provavelmente está sozinho, Liu abre a porta da frente e entra na casa. O cara alegremente corre para o banheiro para lidar com as consequências da colisão. Pensando que estava sozinho, Liu fechou a porta do banheiro com um som alto, mas Mu estava em casa e ouvindo esse som ela desceu para verificar se era Liu que tinha vindo. A menina sentou em um dos sofás da sala e pensou que depois daquele dia terrível esqueceu completamente de pegar seu noivo. Posteriormente um som estranho pôde ser ouvido de um dos quartos, o que despertou alguma suspeita nela. A menina voltou e viu que os sons vinham do banheiro. Nesse momento um olhar pela porta translúcida do banheiro foi suficiente para entender o que estava acontecendo. Ela viu Liu sentado no vaso sanitário em uma determinada posição e supôs que ele estava fazendo aquilo. Então a garota decidiu pegar um taco de beisebol e ensinar a seu noivo uma lição. Mu preparou seu bastão para o ataque e se perguntou se Liu tinha algum desejo final. No momento seguinte a menina derruba a porta do banheiro e o protagonista foi pego de surpresa, inclusive largou o celular no chão. Mu logo desferiu vários golpes como forma de punição. Depois de algum tempo, quando as emoções de ambos se acalmaram, Mu pergunta se o protagonista lembra que seu noivado nada mais é do que uma jogada política e os limites entre eles devem permanecer. Liu, espancado, acena com a cabeça e tenta dizer à garota que nem tudo é o que parece. Ela não entende o que exatamente poderia ser entendido. O protagonista continuou a desajeitadamente arranjar desculpas. Percebendo que falar com ele não traria o menor progresso, a menina mandou Liu para o quarto dele. Ela até ameaçou deixá-lo sem emprego e moradia se uma situação semelhante a essa acontecesse novamente. O protagonista concorda e vai para seu quarto. Ele lembrou mentalmente que o amuleto de Guan não mudou nada nessa situação. Minutos depois, Liu deitou melancolicamente em sua cama e relembrou seu passado, os tempos em que ele era tão rico que podia jogar dinheiro fora e estar constantemente cercado por agradáveis companhias. Momentos em que as famílias mais famosas se curvavam ao seu sucesso e riqueza. Mas agora o protagonista decidiu que pensar nisso não levaria a nada. Além disso, ele precisa dormir porque não deve se atrasar para o primeiro dia de seu novo trabalho. De repente, Liu lembrou que Guan ainda o esperava na prisão à espera de comida. O rapaz decidiu não perder tempo e imediatamente ordenou que a esfera o transferisse para a prisão. Liu imediatamente apresentou vários pratos na frente de Guan e quis se desculpar por fazê-lo esperá-lo. Em uma pequena mesa havia vinho, frango grelhado, um prato de carne específico e um acompanhamento com legumes. Guan estava bastante exausto e com fome. O frango grelhado parecia especialmente suculento e saboroso para ele depois de um certo período de jejum. Parecia que apenas o cheiro dos pratos que ele via poderia enlouquecer e salvá-lo da fome. Guan vira para o protagonista e diz que esta é uma declaração muito modesta e ele normalmente deveria ficar preso com condições muito piores. Depois disso eles fizeram um brinde. O protagonista, por sua vez, respondeu que isso era muito elogio para ele e acrescentou que estava apenas fazendo seu trabalho. Guan o elogiou dizendo que ele é o melhor guarda que já viu, mas ele deve avisá-lo sobre uma coisa.
Guan afirma que Liu pode agora sentir como se tivesse ultrapassado todos os limites possíveis, mas na realidade ele está no caminho para a imortalidade. O protagonista ficou um pouco tenso com essa afirmação já que se considerava intocado. Guan começou a relembrar do tempo em que ele era mortal. Ele relembra 4 estágios de treinamento que incluíam temperamento corporal, refinamento de Qi, Ningyuan e Xuan. Cada reino é extremamente difícil e de vez em quando poucas pessoas subiram aos céus para se tornarem imortais. Isso dá uma ideia ao protagonista de como usar Guan em seu crescimento futuro e ele pede ajuda. Guan recusa porque os deuses não devem influenciar o destino dos mortais em seu caminho para a imortalidade. Liu não desiste e ainda pede ajuda. Ele se lembra irritado de como veio até Guan no meio da noite para fazer favores e ficou sem a gratidão que buscava. No dia seguinte era o primeiro dia de trabalho do protagonista na companhia Mu no departamento de segurança, então o cara já estava correndo para o escritório, vestindo sua jaqueta enquanto ia para a recepção. Uma das funcionários da empresa disse a Liu que ele deve participar de uma reunião na sala de conferências. No momento seguinte ela conversa com sua colega sobre como esse encontro deve ser apenas para a gestão, portanto o que Liu fará lá não está claro. O protagonista olhou para seu relógio e sabia que estava na hora. Ele abriu a porta da sala de conferências e cumprimentou em voz alta a direção da empresa, mas todos os presentes o saudaram apenas com silêncio e olhares espantados. A direção conversa entre si sobre como todos devem chegar 15 minutos antes da reunião e que o presidente odeia atrasos. Um dos líderes se dirigiu a Liu pelo nome perguntando quem permitiu um mera segurança contratado entrar na sala de conferências. Este líder também se aproxima de Mu e pede desculpas pelo incidente causado por Liu. Depois disso todos se sentarem e finalmente começarem a conferência. O líder acena com aprovação e diz que vai colocar Liu para fora. Para a surpresa de todos os presentes, Mu respondeu que queria que todos se sentassem, inclusive o protagonista. As pessoas ao redor ficam chocadas com a aparição de um simples segurança nesta reunião. Mu também olha para Liu e o lembra de se sentar. O cara obedece. O líder que queria tirar Liu agora sentia como se nosso garoto tivesse feito ele passar vergonha na frente da presidente. Em primeiro lugar, Mu relata que devido à passividade do diretor de segurança Li em seu trabalho ela deve eleger um novo candidato para esse cargo. A direção conversa entre si dividida sobre se essa decisão é negativa ou positiva. Avaliando as circunstâncias operacionais das empresas, eles decidiram dar as boas-vindas ao candidato mais provável para o cargo, o vice-diretor Xu. Esse é o mesmo cara que estava tentando trazer Liu para fora. Xu já sonhava com prestígio e todas as consequências maravilhosas de um cargo tão alto. A presidente dramaticamente começou a proclamação do novo presidente do Departamento de Segurança. Para a surpresa de todos os presentes, acabou por ser Liu que ia assumir o cargo. Isso foi uma grande alegria para o protagonista, afinal uma posição tão alta no início de sua carreira é uma mudança puramente positiva. Ele se gabou a todos os presentes dizendo que é uma honra trabalhar entre essas pessoas. Poucas horas depois a reunião terminou e todos passaram para seus próprios assuntos, mas Xu tinha um certo plano para o novo chefe da segurança. Então ele se apresenta como Xu Mingchen e oferece ao novo funcionário uma visita ao escritório da empresa. Os dois homens apertam as mãos de forma educada, mas sua antipatia mútua é imediatamente aparente. Xu acha que Liu conseguiu o cargo por causa do nepotismo, então será fácil tirá-lo do cargo. Nesse momento o Calvo informa a seus subordinados que Liu é inexperiente e incompetente. O bate-papo apoia fortemente a ideia de assusta Liu. Então na entrada do escritório é possível ouvir uma grande comoção entre os trabalhadores. Xu deixa o protagonista entrar primeiro. Logo a porta se abre e Liu habilmente se esquivou da armadilha que acertou Xu na testa. Os caras estavam sentados à mesa com cigarros na boca e brincando de mahjong. Um deles perguntou por que ninguém bateu na porta. Logo outro homem se levantou e empurrou Liu com força. Ele perguntou o que estava olhando e ordenou que a porta do departamento fosse fechada. O protagonista, com um olhar um tanto ameaçador, perguntou se esses caras são funcionários ou bandidos. Xu diz que o departamento de segurança é um dos mais difíceis de gerenciar porque todos aqui só ouvem. Liu diz que se eles são tão perturbadores é melhor deixar suas posições. Posteriormente ele ordena que todos limpem toda a bagunça no escritório em meia hora e se nada tiver sido feito todo mundo vai ser demitido. Xu e alguns dos seguranças ficaram assustados com tal ameaça, mas a pessoa que se dirigiu a ele no início tinha uma expressão indiferente e queria falar com Liu. Ele pergunta como um cara com menos de 30 anos sem experiência pode ser o chefe deles.
O cara pergunta as competências profissionais do prota e se ele passou por treinamento militar, principalmente se ele sabe como agir em situações de emergência. Shu observa que esse homem da U escolheu uma boa estratégia, logo da U. Pergunta como Liu vai gerenciar toda a segurança da empresa sem conhecimento profissional e capacidade física. Com isso, o departamento de segurança zombou silenciosamente de Liu, mas o protagonista estava pronto para tal desafio e propôs um duelo no telhado. O homem ficou surpreso com essa iniciativa. Logo as pessoas começaram a se reunir em torno dos dois rivais querendo ver como o novo chefe poderia se sair. A presidente também apareceu entre a multidão observando atentamente as ações de Liu. Em preparação para a batalha, Daú rasgou a camisa. Ele diz a Liu que seus ataques podem ser fortes demais para ele. Nosso garoto não teve medo e incentivou o adversário a atacar. Ele habilmente se esquivou de todos os ataques. O homem zomba de sua constante evitação de ser atingido, mas ainda admite que Liu é muito rápido. Enquanto se esquiva dos punhos de Daú, o protagonista ataca profundamente o peito do oponente dizendo que este é seu primeiro de uma série de golpes subsequentes. Daú olha para Liu com raiva sem entender como ele poderia permitir que isso acontecesse. O protagonista acha que o poder que lhe deu velocidade também pode imitar as técnicas de seus oponentes. Então, com esse conhecimento, ele para seu próximo ataque. O ataque funciona e Liu esmaga o rosto de seus oponentes. Daú cai vergonhosamente no chão reconhecendo a vitória do novo chefe do departamento de segurança. Liu por sua vez apela para outros funcionários do departamento incentivando a atacá-lo também. Mas eles se recusam. Um dos guardas inclusive traz uma cadeira dobrável para que Liu possa descansar. A partir de agora todos os trabalhadores realmente considerarão o novo presidente como seu verdadeiro mestre. A presidente Mu emerge da multidão e pergunta a Liu o que está acontecendo aqui. Todos os reunidos correram instantaneamente para seus locais de trabalho. Mu não pôde deixar de notar que Liu realmente sabe lutar. Ela não consegue acreditar em suas próprias palavras que ela o considera pelo menos um pouco competente. Nesse momento a ação segue novamente para o departamento de segurança, onde Liu já conquistou sua posição. Nosso garoto acredita que agora com os subornos da prisão celestial o caminho para a riqueza está garantido. Ele também menciona que Ben Xian falou sobre a possibilidade de alcançar a posição divina, o que poderia ajudá-lo no amor. De repente ele é distraído de seu sonho por uma dor no estômago. Liu teve que correr para o banheiro em pânico e implorar para o estômago não resmungar tanto. Ele fecha a porta do banheiro atrás dele e se senta tranquilamente no vaso sanitário. De repente uma grande garota com um cachorro ficou bem na frente dele e olhou diretamente para ele. A menina tapou o nariz para não sentir o cheiro desse lugar. Em seguida ela comenta que o sentinela provavelmente mora aqui. O cachorro diz à moça que se eles não tivessem perdido os pontos burocráticos eles não teriam se encontrado em tal situação agora. O protagonista, ainda confuso com a situação, diz aos dois para saírem da cabine e não o incomodarem. A moça ordena que Liu mantenha a ordem e em seguida coloca o cão no chão. Ela fala que esse é o cão celestial uivante, primeiro animal de estimação divino masculino da divindade Erlan. Ele está sendo preso depois de fazer necessidades fisiológicas no céu, contaminando o meio ambiente. Sua pena de prisão é de 7 dias. Liu olha para isso como uma piada estúpida sem entender como essa criatura pode ser condenada. Minutos depois ele começou a sonhar em como pode conquistar o coração de Mu mesmo sem um amuleto de amor. Neste sonho Mu pede a Liu que lhe mostre as moedas celestiais roxas, ao que ele felizmente concorda. Mas a garota os usa apenas para mais tarde se juntar aos círculos mais altos do céu e rir das tentativas românticas do prota. No final a própria presidente aparece e percebe que Liu está sonhando com ela. Ela pensa em como esse cara ousa dormir no trabalho e até sonhar com ela. Enquanto isso, o protagonista estava em outro mundo com o cão celestial uivante. O cachorro ordena que Liu traga comida. Nosso garoto está carregando um carrinho inteiro de coisas diferentes para o cachorro. Sob seus comentários pomposos e ameaças ele tenta esconder sua raiva. O cão está acostumado a ser cercado por vários pratos, brinquedos e criados, então o protagonista em nenhum caso ficará feliz com este prisioneiro. O prisioneiro diz que se Liu não o agradar de nenhum jeito, essa prisão deixará de existir. Nosso garoto afirma que não ofereceria ao cão coisas comuns para cães mortais, então mostra ao prisioneiro um monte de brinquedos diferentes, travesseiros e outras coisas semelhantes. O cão olha para todos esses brinquedos com indiferença e pergunta ao sentinela se ele realmente acha que algo assim poderia ser útil para um imortal. Liu lembra que todas essas coisas pertenciam ao cachorro de Mu, então ele incentiva o cão a pegá-lo. O cachorro reage instintivamente e o pega em segundos.
A mesma coisa acontece com a comida, que o cão inicialmente se afasta de não ser saborosa o suficiente, mas depois absorve intensamente toda essa comida. Liu e o cachorro também encontram um brinquedo de galinha. Alguns segundos depois esse prisioneiro está feliz brincando com a galinha. Ao som dessa diversão canina o protagonista decide deixar temporariamente o prédio da prisão. Além de todos os outros deveres o cara deve remover os resíduos do cão celestial. Em meio a esse trabalho ele percebe algo muito brilhante e fica feliz com isso, achando que é valioso. Liu observa que o totó do cachorro é um fertilizante muito eficaz em fazer com que o solo duro ao redor da prisão floresça, então o cara se alegra com a possibilidade de que isso possa ser ouro de verdade. Segundos depois ele vê que essas coisas brilhantes são bastante suaves e a textura parece estranha. Agora dificilmente se pode pensar que é ouro. Liu furiosamente joga esse pseudo-ouro no chão pensando que é uma falsificação divina duvidosa, mas assim que ele se vira um pequeno galho cresce desse ouro. Na manhã seguinte o protagonista se encontra de volta no mesmo lugar para tirar as necessidades do cachorro novamente, mas algo incrível o surpreende. Uma enorme árvore com frutos incomuns em uma forma semelhante a um corpo humano apareceu diante dele. Esses frutos o fazem se perguntar que tipo de coisa lendária está agora à sua frente. Ele acha que é ginseng e eles provavelmente brotaram em uma única noite daqueles feijões dourados que ele jogou fora ontem. O protagonista lembra que a viagem ao ocidente menciona que cheirar a fruta dá 360 anos de vida e provar dá 47.000 anos. O protagonista entende que não pode ter certeza de que essa é uma fruta ginseng de verdade, então ele deve entrar em contato com um especialista. E é por isso que ele vem até Guan com essa pergunta. Liu questiona se é realmente assim que essa fruta lendária se parece. Guan olha para a foto desta fruta e confirma que é, mas parece que ainda não está madura. O prisioneiro imortal revela que o fruto ginseng é bastante raro no mundo mortal e mesmo milhares de anos depois as árvores podem não produzir o fruto. Ele também acrescenta que em sua forma usual o feto adiciona 3 anos de vida, mas na forma de uma esfera especial este número pode aumentar para 10 anos. Então Guan conclui seu discurso sobre a lendária fruta. Liu permanece abertamente decepcionado com esta situação, uma vez que a diferença entre milhares de anos e 10 é muito grande, mas Guan avisa que se ele de alguma forma obtê-los deve guardá-los para si mesmo, caso contrário ele não sobreviverá aos próximos 3 dias. O cara fica um pouco assustado com tal aviso, mas ao mesmo tempo não está claro para ele por que essa fruta pode levá-lo ao caixão. Guan responde que tal fruta é incrivelmente útil para cultivadores que estão à beira da vida ou à beira de um novo avanço em seus ensinamentos. Ao ouvir isso Liu respondeu que não iria correr nenhum risco, mas em sua mente ele já desejava encontrar aqueles cultivadores para ganhar dinheiro com eles. O rapaz então pergunta em quanto tempo os frutos dessa foto devem amadurecer, ao que o prisioneiro responde que é capaz de dar frutos dentro de 100 anos. Honestamente falando não deveria dar frutos tão cedo, mas o protagonista acha que se usar mais fertilizante pode amadurecer mais rápido. Enquanto isso várias outras coisas estão acontecendo no escritório. A presidente Mu entra no departamento de segurança e chama Liu porque precisa de seus serviços, mas ela vê que ele ainda está dormindo no trabalho. Ela bate na cabeça dele por dormir no trabalho e o repreende por isso. A garota coloca as mãos na mesa do escritório e ordena que Liu acorde. Ela quer oferecer uma missão cujo valor ultrapassa os 200 milhões. O protagonista trata esta proposta com alguma surpresa e desconfiança, já que um simples chefe de segurança não teria competência para lidar com um negócio deste nível. Mu pergunta se ele realmente não entende o motivo de tal escolha. A presidente diz que apreciou seu trabalho ao se apresentar ao seu departamento e foi por isso que ela decidiu confiar essa missão a ele. Liu desviou o olhar com decepção e constrangimento pensando que isso pode ser um sinal dos sentimentos de Mu por ele. A presidente explica que a essência principal da missão é proteger o transporte de esmeraldas mineradas. Liu repete que não esperava tanta confiança em si mesmo. Para isso a menina responde que conhece bem o trabalho dele no departamento de segurança, então ela acredita que podem confiar nele para essa missão. Em sua mente Mu diz que para ficar de olho nos antigos funcionários ela colocou seu pessoal em cada departamento como espiões. Isso inclui o protagonista. No final ela informa ao rapaz que ele se juntará ao transporte amanhã. No dia seguinte, conforme ordenado, Liu chega de avião ao seu destino no aeroporto internacional. Enquanto estava sozinho com seus pensamentos, o cara se lembra do outro lado de sua vida. Lembrando de quantas coisas ele trouxe para o cão celestial, Liu decidiu que a prisão deveria estar em boas condições. Depois de meia hora de espera pelas pessoas que deveriam encontrá-lo no aeroporto,
Pelo menos de acordo com a senhorita Mu, o protagonista começou a se sentir irritado. De repente um homem alto de terno escuro e óculos escuros se aproximou dele e o agarrou pelo ombro. Liu pensou que esses eram apenas alguns taxistas regulares que queriam lhe dar uma carona, mas o homem de terno se aproximou dele e perguntou se Liu é o supervisor do grupo Mu. Nosso garoto finalmente percebeu o crachá do segurança em seu terno e percebeu com quem ele realmente estava lidando. Então ele mudou seu tom para um mais amigável e se apresentou como chefe do departamento de segurança da companhia Mu. No entanto, o guarda virou as costas para ele se apresentando como Zhao Shanin, segurança da empresa Jushin. Ele diz que é o responsável por esta missão de transporte. Liu conteve a raivas ao diz abertamente que gerencia todo o processo de transporte de esmeraldas e espera que Liu não se torne um fardo para eles no caminho. O protagonista respondeu que não queria causar o caos em uma missão tão importante. Horas depois eles estavam finalmente na estrada da mina de esmeralda ao aeroporto, para garantir o transporte suave de mercadorias. O segurança diz aos seus subordinados que tudo está calmo e eles só precisam entregar as mercadorias para o aeroporto. Depois disso a missão será concluída, mas no momento seguinte ele ouve uma explosão, fazendo com que Zhao e seu companheiro entrem em pânico. Os transportadores foram emboscados e agora eles se deparam com todo o caos dessa situação. Os guardas de Zhao à frente tiram seus fuzis e com máscaras de gás já ligadas se preparam para a defesa, mas Zhao percebe que seus rivais estão armados, tiros são ouvidos e vários guardas subordinados caem. Ao olha ao redor do campo de batalha coberto de explosões e cadáveres. Ele não consegue superar o choque e percebe que não consegue proteger a carga porque os atacantes são muito fortes. Liu também está em choque sem entender que tipo de oponentes podem ser tão poderosos. Ele pergunta a Zhao sobre o transporte de esmeraldas neste lugar e se eles têm algum plano para este caso. Zhao tira a máscara e grita em pânico alegando que mal entende de onde vieram todos esses atacantes. Liu vê que os atacantes são bastante profissionais em mirar nos guardas, a fim de enfraquecer mas deixá-los vivos. Zhao ouve os atacantes prometerem deixar todos os carregadores vivos se entregarem suas armas. Ele está bastante disposto a fazer, mas o protagonista não consegue entender e não confia nos agressores. Zhao afirma que a sobrevivência é a coisa mais importante e ele não quer perder seus irmãos. Então o guarda sai desarmado para os agressores e joga a arma na frente dele. Em seguida os caras amarram ele deitado junto com membros de seu comando enquanto confiscam suas armas. O chefe dos agressores diz que tudo está claro e ordena aos seus subordinados que se certifiquem de que os prisioneiros estão inconscientes e que os levem junto com seus carros. Depois de algum tempo esses atacantes pararam e descansaram pacificamente. O protagonista não acreditou que o covarde Zhao Shanin se rendeu daquele jeito. Agora ele foi obrigado a ficar debaixo de um dos carros e espera um certo momento para atacar o chefe dessa gangue, planejando causar o caos no acampamento. E agora com a velocidade extraordinária de suas estrelas o protagonista se viu imediatamente atrás do chefe. Ele decide colocar o amuleto do amor de Guan no bolso de trás da calça do bandido para causar estragos no acampamento. A única coisa que o chefe percebe é o estranho sopro de vento em sua direção. Sem entender de onde veio ele descarta seus pensamentos como sem importância. Então ele voltou para o acampamento relatando que havia verificado toda a carga. Naquele momento o cara estava cercado por muitas pessoas e o amuleto começou a brilhar, concretizando o plano de Liu. Agora os caras da gangue olhavam para o chefe com olhos carinhosos discutindo sua beleza. O homem apenas se cobriu com as mãos sem entender o que aconteceu com seus irmãos para que eles começassem a falar sobre tais coisas. No entanto os caras só continuaram a olhá-lo com olhos amorosos observando cada movimento. Finalmente o líder fugiu deles e a princípio os caras correram atrás dele como se fossem seu maior tesouro, mas posteriormente os três irmãos começaram a brigar entre si sobre quem exatamente merecia o coração de seu chefe. Eles começaram uma enorme briga pelo objeto de seu amor temporário. Liu assiste a essa estrela do caos construída de acordo com sua vontade e não pôde deixar de apreciar o espetáculo não muito longe dele. O comandante ainda estava tentando entender o que havia causado uma reação tão violenta, até que notou que havia algo em seu bolso traseiro. Nesse momento Liu começa a próxima parte de seu plano e se prepara para atacar seus oponentes. Ele rapidamente agarra o líder pelo pescoço não lhe dando a oportunidade de entender as circunstâncias em que se encontra. Ele tenta alertar a todos ao redor sobre o inimigo, mas o protagonista torce o pescoço dele em um movimento. O cadáver do bandido cai pesadamente no chão e Liu decide que é hora de retomar seu talismã.
Ele também retira a arma do cadáver e, usando a troca de estrelas, se prepara para atacar outros membros da gangue. Liu, com um sorriso no rosto, monta seu rifle e se prepara para acertar seus inimigos. Em seguida, um gramado calmo se transforma em um quadro de explosões e os caras entram em pânico para salvar suas próprias vidas. O protagonista provoca seus rivais dizendo que eliminou o amor deles. Ele matou seu crush. Os três bandidos entraram em pânico devido ao ataque repentino, mas depois se uniram e decidiram revidar. Os bandidos encontram o jovem e atacam instantaneamente. Liu continua dizendo que é importante saber que eles mexeram com o cara errado. Com isso ele inicia uma série de ataques. O primeiro deles, direcionado ao ombro, derrubando um dos bandidos. O segundo atinge na perna, também derrubando o inimigo no chão. Assim Liu derruba os três homens. Em seguida ele se aproxima do acampamento de bandidos e derruba outro lutador. Mas ainda há muitos deles aqui que estão conversando entre si sem entender como Liu pode se mover rapidamente e atirar ao mesmo tempo. Os rivais gritavam por misericórdia, mas em sua nova natureza guerreira Liu não considerava a misericórdia um valor importante. Enquanto isso, Zhao recupera a consciência tendo ouvido o barulho das armas, mas ainda sem entender a situação geral à sua frente ele vê vários cadáveres dos bandidos. O homem teoriza sobre o que poderia ter acontecido. Zhao acha que reforços poderiam chegar e começar uma nova luta. Por fim ele vê Liu segurando o cadáver de um dos bandidos nas mãos. Ao se pergunta se é possível que tenha sido o protagonista que eliminou todos os bandidos com as próprias mãos. Liu percebe que Zhao acordou e diz que ele resolveu tudo. Agora as esmeraldas estão seguras. Zhao está incrivelmente espantado por Liu ter sido capaz de lidar com tantos inimigos, ao que ele modestamente responde que se algo tivesse dado errado ele mesmo teria sofrido. Nosso garoto desamarra o guarda-costas, que ainda não consegue esconder sua alegria e obviamente quer suavizar a primeira impressão de si mesmo. De repente a expressão de Zhao muda de amigável para temerosa. O homem tentou alertar Liu sobre o perigo. Um dos bandidos, desta vez vestindo uma máscara, apontou uma pistola para sua cabeça. O protagonista se levantou e levantou as mãos na frente do novo atacante. Este bandido inclinou a cabeça de uma maneira um tanto brincalhona e mandou Liu para o inferno. Enquanto ele se preparava para disparar, Ao não conseguiu conter sua própria emoção e gritou o nome de seu salvador na esperança de alguma forma devolvê-lo à realidade. O protagonista, com um leve sorriso no rosto, se preparava para usar seus poderosos poderes. Em um instante ele estava atrás do agressor e moveu a mão para que ele atirasse para o céu. O atacante pulou e não conseguia entender como exatamente Liu foi parar atrás dele em um piscar de olhos. Não querendo pensar muito sobre isso, o bandido decidiu que era apenas uma coincidência e começou a tentar atingir seu oponente, mas Liu se esquivou de cada bala sem dificuldade. O bandido mascarado assistiu tenso sem entender como uma pessoa poderia se mover mais rápido do que uma arma. Eventualmente sua arma fica descarregada e ele decide fugir do campo de batalha, mas ele é incapaz de escapar porque Liu o atinge na parte de trás dos joelhos. O bandido cai desamparado, tremendo de medo. Então o protagonista pergunta se ele realmente achava que poderia vencer. Em seguida decide tirar a máscara e olhar para o homem que teve coragem de atacá-lo. Por baixo da máscara dava para ver o rosto tenso de um homem comum de meia idade. Mas Liu reconhece esse rosto de seu passado e olha para o bandido com horror e raiva. Ele lembra que esse cara foi o líder daquele bando de agiotas que foi ao escritório do seu pai e o forçou a pagar um empréstimo falso. Irritado com as lembranças do passado, o protagonista coloca uma arma em seu rosto e exige saber para quem ele trabalha e por que ele está lá. No entanto, o homem responde com um sorriso que não dirá nada. Liu então atinge a testa do bandido, imaginando quem ele pode proteger. No dia seguinte, no escritório de Mu, o protagonista informa a presidente que no caminho tiveram confrontos com bandidos que tentavam tomar as esmeraldas, mas o problema foi resolvido. Ela pede para Liu contar exatamente como resolveu o problema com os bandidos. A garota imagina que ele não teve ajuda nenhuma. O rapaz responde que seu processo de trabalho é segredo e ele trabalha para o resultado. De repente a mesma esfera brilhou na área do peito de Liu, sinalizando a necessidade de sua presença. Na prisão celestial, o cara cobriu o peito com sua mão tentando esconder o brilho da presidente e xingou mentalmente o fato da esfera brilhar em um momento tão inconveniente para ele. Com isso ele rapidamente saiu correndo da sala mentindo para Mu. A menina apenas olhou preocupada e se perguntou se ela realmente viu algum tipo de luz no bolso de sua jaqueta. Enquanto isso, Liu correu para um corredor deserto e, olhando ao redor, se certificou de que ninguém poderia vê-lo. Percebendo isso, ele comanda livremente a esfera para transportá-lo para uma prisão celestial. Ele logo vê Ben Xian com um novo prisioneiro a quem ele cumprimenta, mas Ben Xian rapidamente interrompe e ordena que ele continue com seu trabalho.
O protagonista afirma sarcasticamente que sentiu falta do chefe e se pergunta que crime foi cometido dessa vez. Liu finalmente teve a chance de dar uma boa olhada em seu novo prisioneiro. Ele era um homem baixinho com uma roupa de chefe de cozinha. Em seu livro da corte, o prisioneiro foi apresentado como Zhu Dashan, um chefe de cozinha imperial do céu. Ele foi condenado por violar os regulamentos de preparação de alimentos durante uma festa importante. Neste momento, Ben Xin desaparece da prisão mais uma vez. Transferindo toda a responsabilidade do prisioneiro para seu subordinado, o protagonista se volta para o novo prisioneiro perguntando o que pode fazer por ele. Dashan está interessado em saber se há uma cozinha na prisão celestial. Liu responde que ainda não há cozinha aqui, mas isso pode mudar, insinuando um suborno. Dashan diz que gosta de cozinhar e espera a ajuda de Liu. Então o chefe dá ao prota um anel da sorte com gravuras e uma pedra preciosa preta. Dashan pede a prota que aceite este anel como sua gratidão por sua ajuda no futuro. O garoto, é claro, aceita instantaneamente o anel e o coloca no dedo do meio, garantindo que criar uma cozinha na prisão celestial não será um problema. O chefe fala sobre o que precisa para preparar confortavelmente uma variedade de alimentos, lembrando que queria explorar muitas coisas diferentes. Mesmo que Dashan ainda não tivesse completado sua lista de produtos necessários, o protagonista já havia decidido ir às compras. Agora Liu já estava no mercado e, olhando para sua carteira, percebe que, apesar da promessa, ele não pode arcar com todo o conjunto de equipamentos. De repente, um balão vermelho passa pelo cara. No momento seguinte, as funcionárias desta loja enchem Liu de confete, dando-lhe as boas-vindas como o milésimo cliente. Elas dizem que o cara pode escolher qualquer conjunto de eletrodomésticos de cozinha de forma totalmente gratuita, incluindo entrega e instalação. Liu olhou para o anel da sorte dado por Dashan e, percebendo seu brilho, notou que ele era a razão para esse milagre. Assim, o cara, com um largo sorriso nos lábios, pega um dos grandes conjuntos como explicado pelas consultores. Elas também lhe forneceram os suprimentos que precisava para uma cozinha, permitindo que ele ganhasse uma coleção de vários suprimentos como parte da promoção daquela loja. Além de toda essa bondade, o protagonista recebeu 2 geradores a diesel de alta potência que garantirão facilmente o funcionamento constante da cozinha. O protagonista percebe que o suborno de Dashan valia todos os serviços que ele iria fornecer. Em poucas horas, todos os equipamentos de cozinha, juntamente com suprimentos de alimentos e geradores, foram instalados na prisão do céu, pela qual o chefe Dashan Liu riu em sua mente sobre como ele não tinha que pagar um centavo por todos esses presentes. O cara pergunta a Dashan se pode contar com ele para as refeições nesta prisão mortal e imortal de agora em diante. O chefe imediatamente concorda. Liu acha que pode montar uma cantina paga na prisão que vai ajudá-lo a ficar rico mais rápido. Em suas fantasias, o protagonista sonhava que qualquer divindade teria que pagar apenas com dinheiro, sem troca por pergaminhos ou esferas. Depois de um tempo, Liu estava andando na área da empresa Mu, pensando em como sua vida dupla como sentinela e segurança era. De repente, um cara sai correndo do prédio da empresa e relata que um homem suspeito de chapéu preto e óculos escuros está andando nas proximidades e está procurando por ele. Liu pergunta onde exatamente esse homem suspeito está e se é possível descobrir quem ele é. O subordinado aponta para um estranho de óculos em um traje formal próximo, declarando que é ele, o homem em questão. Entende que foi notado e sai calmamente da praça. O protagonista ordena que seu subordinado volte ao trabalho e se prepara para alcançar a pessoa suspeita. Liu se aproximou perguntando quem é o homem e é o que ele quer procurando por ele. O homem tira os óculos escuros e diz que quer conversar com seu futuro cunhado. O protagonista afirma que não entende a piada, afinal ele já está noivo e obviamente nunca traiu a noiva. O estranho responde que, embora Liu possa não saber o nome de sua irmã, mas eles definitivamente já se encontraram. Então o cara revela que sua irmã é Tan Bing. Ela é aquela policial que lidou com ele na delegacia. O estranho diz que, como Liu a derrotou em batalha, ele definitivamente deve se casar com ela. O protagonista afirma que essa é uma lógica estranha, pois se Bing tivesse sido derrotado por algum oponente pouco atraente, esse casamento dificilmente teria acontecido. Então Liu novamente lembra de seu noivado. O estranho se aproxima e diz que viu um contrato entre Mu e Liu. Acontece que eles concordaram em realizar esse compromisso como um movimento político. O protagonista não consegue conter a surpresa de alguém saber dessa informação, então ele pergunta diretamente como o homem sabe. Afinal, até a família de Mu acha que eles estão realmente noivos. O estranho responde que ele só precisou vasculhar seu quarto. O protagonista, entendendo o nível de perigo de estar sozinho com esse homem, decide educadamente dizer adeus e fugir. Mas assim que
Ele se mexeu, o estranho apareceu atrás dele. Ele cobre o nariz de Liu com um pano com algum tipo de composto químico. Em seguida, o estranho rapidamente diz que o cara teve muita sorte de se casar com Tan Bing e se tornar um membro de sua família. O protagonista gradualmente perde a consciência e a última coisa que ele vê na sua frente é o cara estranho. Depois de algum tempo, o protagonista começa a acordar. Ele sente um cheiro doce perto dele e tenta descobrir de onde pode estar vindo. Finalmente Liu abre os olhos e se depara com os melões de uma grande mulher cobertos com um cobertor vermelho escuro. Ainda incapaz de entender a situação em que se encontra, ele grita. O protagonista percebe que está na cama com Tan Bing e também não tem roupas, o que o leva a certas suposições sobre o que poderia ter acontecido entre eles. No final, ele tenta entender como exatamente foi parar nesse estado e está tentando descobrir onde está, como ele foi parar na mesma cama com Tan Bing, e se o mesmo estranho que ele conheceu recentemente poderia estar envolvido nisso. Mas ele não teve muito tempo para pensar porque a policial finalmente acordou. Mal entendendo a situação, a garota olha para Liu surpresa. O protagonista imediatamente tenta se justificar para ela e a oficial exige uma explicação imediata. Ela ameaça colocá-lo na prisão. Liu afirma que também precisa de uma explicação dela, sugerindo que a culpa de Bin que eles acabaram nessa situação e chega a ameaçar processá-la. A menina fica chocada com as acusações, pois apesar de seu temperamento ela jamais cometeria tais crimes. Liu continua declarando que nunca trairia sua noiva por vontade própria, o que deixa a garota chocada. Bing mal entende do que exatamente o protagonista está tentando acusá-la e pergunta como ele pode chegar a tais julgamentos se ela mal disse nada a ele. Liu decide que agora é a hora de fugir dessa situação constrangedora em que ele se encontrava. Então ele pega suas coisas e sai correndo do quarto. Liu foge para a prisão celestial dizendo a Bing para não se preocupar muito com ele. Era como se nosso garoto tentasse abafar todo o assunto e não quisesse vê-la novamente. Mais tarde, depois do almoço, a garota tenta entender exatamente como toda essa situação aconteceu. Contando ao irmão sobre os detalhes, Bing está sinceramente assustada que ela poderia ter feito algo criminoso contra Liu. O irmão esperava que algo tivesse acontecido, mas percebeu que não. A garota fica sinceramente chocada que tudo isso foi criado por seu irmão, ao que ele diz que queria ajudar sua irmã em suas conquistas românticas e continua afirmando que ele admite a derrota contra Liu. Bing, estando em um tom um tanto envergonhada e irritada, diz que ele não deve interferir em sua vida pessoal. Em seguida ela o atinge com um chinelo. Enquanto isso, o protagonista finalmente chega à prisão celestial se perguntando por que foi chamado tão rápido. Tendo chegado às celas principais do presídio, ele vê crianças atacando outros prisioneiros e até mesmo seu chefe. Benshi afirma que o imperador de Jade condenou essas crianças a um ano inteiro de reeducação por inúmeros crimes. Benxian também diz que o imperador permitiu métodos rigorosos de reeducação, novamente tentando de todas as maneiras transferir esse trabalho para Liu. Ele tenta suborná-lo com bônus. O protagonista ouviu sobre o bônus e diz que está pronto para lidar com esses pequenos bandidos. Então ele se apresenta às crianças. Mas uma delas rejeita arrogantemente todas as suas pretensões de liderança, dizendo que um mero mortal não pode se comparar com a alta patente divina de sua família. O protagonista sorri com essa declaração de forma sarcástica e com um golpe ele vira o banco onde está esse garoto arrogante, fazendo com que ele voe para o ar. Ele cai no chão de concreto da prisão e se debate gritando sobre o quanto a queda o machuca. Liu o agarra por sua camisa. A criança horrivelmente diz que até mesmo seus pais nunca levantaram as mãos sobre ele. Liu chama o cinto mágico para ele e lembra ao menino que o imperador de Jade ordenou que eles fossem reeducados de maneira rigorosa. As outras crianças veem a gravidade desse mortal e ficam assustadas, então decidem que não tem escolha a não ser ouvir suas ordens. Enquanto isso, Liu amarra Shen e decide trancá-lo em uma cela de castigo por 3 dias e sem comida, ameaçando as outras crianças com o mesmo se elas não ouvirem. Claro que os pestinhas decidiram obedecer e puxaram o saco de Liu, garantindo que eles definitivamente obedeceriam. No final, o protagonista decide remover a mordaça da boca de Shen, prometendo libertá-lo do castigo se ele se mostrar uma pessoa legal. O garoto concorda. Em seguida, Liu exigiu suborno, ao qual Shen respondeu irritado, mas aparentemente não teve a oportunidade de recusar. Ele dá ao protagonista uma esfera dourada que encontrou ao atacar um dos aristocratas celestiais que supostamente curava todas as doenças. Então Shen diz que isso deveria ser útil para os mortais. O protagonista suspeita mentalmente que pode haver algo de errado porque Shen resolveu dar essa orbe muito facilmente. Pensando nisso, ele decide não usar agora, então convida as crianças para os pratos preparados pelo chefe Dashan. Nesse momento, as crianças estão conversando entre si, preparando uma armadilha para Liu.
Shen também afirma que o sentinela não terá a oportunidade de usar sua orbe. O garoto olha com raiva para o cara que ousou humilhar ele. Por vários dias seguidos os pestinhas fingem ser educados e obedientes, tentando enfraquecer a vigilância da guarda e atacar no momento certo. Shen é o chefe de toda a gangue infantil e reflete que agora Liu já pode ter baixado a guarda e não é capaz de suspeitar de nada. Então seu plano simplesmente não pode deixar de se tornar realidade. O garoto começa a sonhar com o momento em que Liu se curva implorando perdão pela humilhação causada por ele. No entanto, essa fantasia é interrompida pela voz do próprio protagonista. Liu diz que todos deveriam vir comer. De acordo com o plano de sua gangue, Shen instantaneamente pula de sua própria cama e se dirige à sala de jantar para ver com seus próprios olhos o que exatamente seu plano deu errado e por que Liu ainda está consciente. Então, entrando na lanchonete, ele vê o protagonista cercado por crianças jogando algum jogo no console. Shen logo pergunta por que eles ainda não fizeram o que estavam planejando há vários dias e por que Liu ainda não está dormindo. As crianças finalmente olharam para cima de seus consoles e admitiram com expressões estranhas que estavam muito absorvidas no jogo para se lembrar de suas intenções originais. O protagonista se aproxima de Shen e pergunta sobre qual plano eles estão discutindo e por que ele deveria estar dormindo. Shen respondeu nervosamente que não havia plano e que ele não deveria levar em conta tudo o que ouviu. Após essas palavras, ele tentou se afastar de Liu e sair completamente da sala de jantar para se proteger, mas de repente seu pé escorregou em um travesseiro e ele cai. Depois de algum tempo vemos que Shen adormeceu depois da queda. As outras crianças finalmente contaram a Liu sobre seu plano. Eles deveriam atrair o protagonista para esses travesseiros que são a última invenção do céu e basta sentar neles por um segundo que você dormirá por pelo menos 1 hora. Depois que o protagonista tivesse dormido, eles iam assumir o controle da prisão imortal. Assim Liu seria demitido por má administração e expulso daqui. O protagonista revela que não vai puni-los porque eles confessaram tudo. Depois de algum tempo, Shen finalmente acorda entre os travesseiros decepcionado com seus companheiros e especialmente consigo mesmo. Os membros da gangue infantil o convenceram a parar porque estão melhor nesta prisão do que em qualquer outro lugar. Shen responde que não quer obedecer a um mero mortal e acusa as outras crianças de traírem seus princípios. O protagonista diz que ouviu falar sobre as fortes habilidades de Shen em jogos e propõe resolver sua disputa com um duelo em algum jogo de console. Shen aceita esse desafio com arrogância, alertando que Liu pode se arrepender de ter encontrado essa solução. Mas depois de meia hora de intensa luta, os discursos arrogantes de Shen acabam ficando vazios. Ele perdeu 20 partidas seguidas e as crianças ao seu redor dizem para ele parar de jogar.